Olá, querido, entusiastas por automóveis. Qual é a melhor época para comprar o seu carro seminovo ou 0 km? Os amantes de 4 rodas, ávidos por descontos, sempre esperam a melhor época para comprar carros. Isso porque se existem épocas melhores para a compra de um veículo, perder uma oportunidade de ouro não é uma opção. E na lista de fatores que podem baratear um carro estão o modelo, a marca, itens de série e até novo lançamento de um modelo nas concessionárias. Todos sabem que as montadoras mudam constantemente e seus veículos para se adaptarem aos níveis de exigência dos compradores. E obviamente isso, sem dúvida, se reflete nos preços cada vez mais competitivos. E com tudo isso, eu quero te mostrar se existe época boa para comprar carro para que você possa fazer um bom negócio. Então fique comigo que nós vamos conversar um pouco sobre isso. Mas afinal, existe melhor época para comprar carros? Motivos dos descontos nas concessionárias? Sim, existe uma época que é a melhor época para comprar um carro e a oportunidade é o ano todo, mas existem algumas variáveis. E claro que, eventualmente, alguns períodos são muito mais vantajosos do que os outros. E é isso que eu quero apontar para você. E é por isso que vale a pena levar em conta alguns motivos que fazem um veículo ganhar mais descontos em temporadas específicas. Como, por exemplo, o modelo perder o valor de mercado ou o fato de já ter saído de linha, lançamento de um modelo superior ou mais completo, um veículo que não tem tantos compradores ou alguém que busque aquele tipo de modelo específico, algumas datas comemorativas. Você sabe bem o que representa o início do ano, não sabe? Então deixa eu te lembrar, a ressaca da virada do ano, a compra de material escolar para os filhos, além de contas, muitas contas. Então é preciso muito planejamento para chegar no final do mês com aquela sobra de grana para escolher o carro ideal, se tratando de desconto e de benefícios que você buscará para efetuar essa compra. Isso porque os primeiros 4 meses do ano fervem o bolso de muita gente, afinal é a hora de pagar impostos como, por exemplo, o IPVA, o IPTU, declarar imposto de renda e torcer para que o seu CPF não caia aí na malha fina. Existe também a questão de que muitos automóveis ficam presos no pátio das concessionárias, nos estoques, e vale lembrar que as pessoas gastaram quase tudo no final do ano e agora precisam vender o mais rápido possível esses carros, antes que percam ainda mais o seu valor. E além do mais, as concessionárias costumam reduzir as taxas de juros, oferecem maiores descontos para pagar e até veículos 0 km do ano anterior são postos à venda com muitas promoções. Mas fica a minha dica para você que só é preciso ir com calma se você perceber que a esmola é demais, porque além do santo, você também precisa desconfiar. Por isso que eu sempre digo, é importante que você não dispense o test drive oferecido pela concessionária e observe o motor, os pneus e outros produtos do carro antes de decidir pela compra. Mas ainda que o início do ano se mostre como a época mais propícia para você comprar um carro, lembre-se que o período ele pede muita cautela nos gastos, então faça um bom planejamento. Agora, caso você tenha economizado para esse momento tão especial, então pode ser uma boa época para efetuar a compra. Mas calma, ainda não batemos o martelo sobre o melhor período para adquirir o seu automóvel. Uma das melhores épocas para comprar carro é no meio do ano e no fim do ano. E eu te digo por quê. Porque a metade do ano pode ser um interessante momento, um importante momento para a compra do carro, caso o desempenho das vendas sofra quedas nesse mesmo período. E quase sempre uma das razões para essa queda acontecer é uma possível crise no setor automotivo que volta e meia está acontecendo. Geralmente essas crises são generalizadas e afetam todo o mercado, todas as montadoras. E isso significa uma certa disputa para conseguir vender as mercadorias paradas, os automóveis parados, por um preço excelente, mais do que interessante, antes da chegada
do fim do ano. E as lojas atuam para reduzir os impactos negativos usando boas estratégias de vendas para que todos saiam ganhando nessa operação. Nesse sentido, se você quiser esperar o meio do ano, pode ser até uma grande ideia, boa, interessante para aquisição de um veículo, mas é importante você não ter pressa. E ainda falando da melhor época para comprar veículo, que é o final do ano, os últimos meses do ano costumam ser os mais festivos, depois do carnaval, obviamente, e também com mais bonificações. É a melhor época, porque existe o pagamento do 13º salário, festas natalinas e maior movimento, expectativas dos vendedores em fechar metas, em fechar vendas. Então existe essa relação que movimenta mais o mercado. E para entender isso, basta lembrar que todo vendedor precisa cumprir as suas metas mensais e anuais. Quando eu falo vendedor, isso não aplica apenas ao time de venda, isso se aplica à gestão, à concessionária, ao departamento comercial. Quanto mais perto do final do ano para cumprir as metas do início, mais facilidade o comprador terá para comprar o carro desejado. Então veja outras razões que fazem desse período o melhor momento para a aquisição de um veículo. A desvalorização do automóvel. Sim, automóveis saem de linha o tempo todo e o final do ano é propenso para a venda deles, para que isso aconteça. Ainda mais porque as fabricantes de automóveis gostam de lançar novidades nessa época do ano, por isso precisam se desfazer daqueles modelos que já estão perdendo valor. E o aumento do fluxo de estoques. Mais uma vez, o lançamento de carro é um grande motivador para o fim do ano. Ser uma excelente época para a compra de automóveis, de carros, tanto zero quanto usado. Isso porque o fluxo de estoque aumenta, fazendo com que as lojas ou concessionárias e unidades de revendas queiram vender as suas mercadorias estocadas o mais rápido possível antes da perda do valor, antes desse período de depreciação que é com a virada do ano. Recebimento de benefícios. O final do ano é marcado pelo recebimento do 13º, como qualquer profissional CLT, que as pessoas podem usar ali para dar a entrada no veículo ou até inteirar com uma parte já à espera para completar a compra à vista ou completar com a troca de um carro que você queira oferecer na troca. As pessoas que usam esse dinheiro extra, elas podem facilitar o financiamento de veículos e receber um belo de um desconto. Mas quando é que acontecem as maiores promoções? Você já deve ter visto muitas lojas oferecendo desconto ou isenção de IPVA, não é verdade? Porque essa é uma das maiores promoções feitas próximo do final do ano para a compra dos veículos. Além disso, como o próximo ano é marcado por enfraquecimento das vendas, é comum que as montadoras apostem em um preço cada vez mais promocional. E por todos esses motivos, o fim do ano é definitivamente o melhor momento para comprar um veículo. Mas eu preciso, e é importante te lembrar que, apesar de ser no final do ano o melhor período para compra ou troca de veículo, também existem outras datas, como existem períodos menos lucrativos no ano. As concessionárias possuem duas datas essenciais para reverter essa situação, sempre no final de cada mês. Datas comemorativas. Se atentem porque todo ano existem datas comemorativas e muitas lojas dão instruções aos vendedores para atingir essas metas mensais. Isto é, fechar todas as vendas dentro daquele mês. Então fica sendo a minha dica para você que a partir disso você pode aproveitar as oportunidades para garantir o melhor desconto e negociar benefícios como itens opcionais ou isenção de taxas de juros, talvez do TAC, talvez o ganho de acessórios, algum item a mais, uma garantia estendida, um pacote de revisão pré-paga que você poderá ganhar, ou emplacamento, uma série de benefícios. Mas de repente você vem e me pergunta: Renan, é bom comprar o carro em datas comemorativas? Presta atenção e dê uma olhada no calendário.
Existem muitas datas festivas que fazem a diferença no comércio automobilístico de um modo geral, para vender carro com preços convidativos, como, por exemplo, Dia dos Pais, Dia Mundial do Consumidor, a Black Friday, o Dia das Mães, o Dia dos Namorados. E além disso, pode ser uma boa época para garantir boas condições de pagamentos, variados modelos e excelentes oportunidades no mercado também de seminovos. E se você é um apaixonado por 4 rodas, assim como eu, é fácil ficar de olho nas tendências do mercado para fazer a melhor escolha. Você pode seguir as nossas dicas e verificar quando os carros vão baixar de preços. E olha, vale lembrar que, além disso, você ainda pode apostar numa medida que é o consórcio para comprar o seu primeiro carro, por exemplo. Aposta, porque é interessante sim, tem lá o seu valor e tem pessoas que se adequam mais a esse tipo de produto. A vantagem do consórcio é que não existem taxas de juros e você ainda recebe uma carta de crédito quando é contemplado, podendo comprar o seu veículo em qualquer concessionária, de qualquer montadora, de qualquer marca ou até seminovos com 5 anos de uso. Isso é um dado pela legislação. Em suma, a melhor época para comprar carro é sim no final do ano, em datas festivas, no final de cada mês, ou seja, a tríade da boa compra de veículo. Mas e aí? Você gostou dessas dicas para conhecer o melhor momento para comprar carros novos e usados? Espero que tenham gostado. Toda semana trago um conteúdo novo aqui no canal e peço que aproveite para me seguir no Instagram, pois estou colocando dicas importantes lá todos os dias, @renanloureiro.web no Instagram. Se inscreva no canal, dê aquele joinha que ajuda bastante, ok? E aperte o sino das notificações. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.